Muitas invenções engenhosas foram projetadas por brasileiros. Alguns inventores não receberam o crédito e alguns nem receberam algo em retorno pelas suas invenções. No Brasil, a organização que regula as regras de propriedade intelectual é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. O INPI é responsável pelo registro e concessão de marcas, patentes, design industrial, transferência de tecnologia, entre outros. Nesta seleção estão em destaque as 10 maiores invenções brasileiras. E em top 10 temos câmbio automático com fluido hidráulico. Um câmbio automático de veículo é um tipo de transmissão de motor que automaticamente muda a marcha quando o veículo está se movendo. Assim, o condutor fica livre de mudar as marchas manualmente. Alfred Horner, morno de Regínia, inventou a primeira transmissão automática em 1921, mas já que ele era um engenheiro de vapor, seu dispositivo usava ar comprimido e, portanto, não tinha energia. Assim, nunca encontrou uma aplicação comercial. Em 1932, José Brás e Fernando Lely Lemos então desenvolveram a primeira transmissão automática com fluido hidráulico. 9. Urna eletrónica. Uma urna eletrónica é um aparelho que grava os votos por meio de um display com botões ou um touchscreen, que processa os dados por meio de um programa de computador. Este dado processado é então montado e após a eleição produz um banco de dados de votos armazenados em um componente de memória removível e impresso. A máquina de voto foi inicialmente implementada por Judge Carlos Prudêncio na cidade de Brusque, Brasil, em 1989. A informação sobre a sua concepção é confusa, já que muitos partidos afirmam tê-la desenvolvido. A máquina de votação DRE é utilizada em todo o território brasileiro desde 2000, garantindo um processo de votação mais seguro e contagem de votos mais rápida. 8. Reprodutor de áudio portátil. Precursor de Walkman. Um player estéreo é um dispositivo portátil que toca faixas originalmente gravadas numa fita cassete. Com a evolução da tecnologia de armazenamento, poderia também tocar faixas de discos compactos, mini-discos e até MP3. E foi em São Paulo, Brasil, em 1972, que Andreas Pavel desenvolveu o seu primeiro stereo belt. Pavel apenas arquivou sua primeira patente em Itália em 1977, seguido por patentes dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão, após ter cedido por fabricantes eletrónicos como ITT, Grundig, Yamaha e Philips. Em 1979, Sony começou a vender seu Walkman, um modelo muito parecido com o de Pavel. Após uma primeira rodada de processos que durou até 1986, Sony concordou em pagar os royalties limitados a Pavel. Incrível! Em sétimo lugar temos o Instagram. A fotografia não é uma invenção brasileira, mas a maneira de compartilhar atual mais popular é. Mike Krieger, nascido em São Paulo, cofundador do Instagram, com Kevin Systrom em 2010. A dupla se conheceu ao frequentar a Universidade de Stanford. Em 2012, o Facebook comprou o aplicativo por não menos de 1 bilhão. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o património líquido de Krieger é aproximadamente 300 milhões. Não é ruim para uma pessoa que recentemente fez 30 anos, não é? E em sexto temos balão de ar quente. O balão de ar quente é a tecnologia de voo mais antiga e de maior sucesso em transportar humanos. Os primeiros experimentos registados para um balão de ar quente, sendo usado como meio de transporte, foram feitos nos começos dos anos 1700 pelo padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão. Ele com sucesso conseguiu levantar um balão a 4,5 metros à frente do tribunal português. E em quinto lugar, no top 5, temos o soro de antiveneno. Um soro projetado para combater efeitos causados pelos venenos de diferentes tipos. O soro antiveneno é para ser administrado tão rapidamente possível após diagnóstico que identifica a fonte do veneno. Vital Brasil Mineiro, da campanha, é um imunologista brasileiro de renome internacional, acreditado pela descoberta do soro polivalente, soro antipeçonhento em 1903, assim como desenvolver um anti-escorpião em 1908 e soros anti-aranha em 1925. Ele criou o famoso Instituto Butantan em São Paulo. Quarto, interfaces máquina-cérebro.
Uma interface máquina-cérebro é uma via de comunicação direta entre o cérebro e um dispositivo externo, e são muitas vezes direcionadas em ajudar a aumentar ou reparar funções cognitivas humanas ou sensorial-motora. Um grupo de 150 cientistas liderado pelo Miguel Nicolelis trabalha em um projeto de um traje robótico que funcionará para ajudar humanos que têm alguma forma de deficiência motora. Ele propõe colocar elétrodos em uma área grande do cérebro para obter sinais neurais que possam ser interpretados pelo traje robótico e convertidos em movimentos. Sua primeira apresentação pública ocorreu quando um paraplégico em um traje robótico realizou chute simbólico para a Copa do Mundo 2014 do Brasil. E em terceiro lugar temos a lâmpada solar de garrafa. A lâmpada solar de garrafa é uma garrafa plástica PET preenchida com água e um pouco de água sanitária colocada pelo telhado. O reflexo da luz produz um nível de brilho, aproximando de uma lâmpada elétrica incandescente de 40 a 60 watts, sem usar eletricidade. Seu inventor, um mecânico brasileiro chamado Alfredo Moser, teve seu momento de luz em 2002 durante um apagão no Brasil. Ilac Angelo Dias, diretor executivo de My Shelter Foundations nas Filipinas, transformou a invenção brasileira num movimento chamado Liter of Light. A ideia trouxe a luz para milhões de pessoas em 15 países diferentes na Índia, Bangladesh, Tanzânia, Argentina e Fiji. 2. Relógio de pulso. Esta é outra invenção creditada, pelo menos parcialmente, a Santos Dumont. 2 anos antes de voar seus 14 bis, o aviador brasileiro reclamou a seu amigo Louis Cartier que verificar seu relógio de bolso fez de voar mais difícil. Ele então pediu a Cartier para dar uma solução que o permitiria verificar o tempo enquanto mantém as suas mãos nos controlos. Esta é a história por trás do primeiro relógio de pulso nos homens, feito por Cartier com uma banda de couro. E top 1. Aeronave mais pesada que o ar, o avião. Uma aeronave mais pesada que o ar é o veículo aéreo que pode se projetar do chão pelos seus próprios impulsos, superando a gravidade da Terra, fricção do ar e as leis básicas da física. Alberto Santos Dumont recebeu o 14 bis, um modelo que realizou a primeira decolagem sem ajuda oficialmente testemunhada e voou por uma aeronave mais pesada que o ar. Seu primeiro voo ocorreu em Paris em 1906, durante a apresentação do Aeroclub francês. Há muita controvérsia sobre quem realizou o primeiro voo oficial reconhecido pelo World Air Sports Federation. Mas a verdade é que ele aconteceu. Gostou do que ouviu? Deixa o seu like, subscreva e siga-nos nas redes sociais. Até ao próximo vídeo.